Bom dia, bom dia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, nos alegremos nele. Bom dia, amigas! Regiane! Que saudade de você, minha amiga! Bom dia, Deus te abençoe, Adalgisa, Sol, bom dia, mais uma semana, né, para nós desfrutarmos, para nós aproveitarmos oportunidades, cada dia é uma oportunidade de fazermos a diferença, né, e eu fico muito feliz por começar essa semana com vocês. Será mais uma semana onde nós vamos fazer o nosso devocional, onde nós vamos meditar, refletir olhando para a palavra, né? Esses momentos da manhã é onde nós refletimos sobre a vida olhando para a palavra. E nessa semana nós vamos em busca da dracma, fazendo referência a uma parábola que Jesus contou, né, a algumas pessoas, e nós vamos pensar sobre isso também. Então vai ser muito poderoso essa temporada, porque muitas coisas nós perdemos ao meio do caminho, mas nós vamos encontrar aquilo que foi perdido. E nesse momento eu queria fazer com você uma oração, porque todas as vezes que nós olhamos para a palavra, nós temos que fazê-lo com a ajuda, né, do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, porque sozinhas, tentando compreender, a gente não consegue. Então a gente vai clamar hoje, nessa manhã, pedindo para que o Espírito Santo nos traga clareza, entendimento, que Ele fale conosco e nos ajude a interpretar a palavra dEle exatamente como Ele quer falar conosco. É tão lindo porque a Bíblia, ela tem essa capacidade de cada vez que você lê, você consegue ser alimentado de uma maneira, você é fortalecido de uma forma. Então, mas isso acontece com o auxílio do Espírito Santo. Então, todas as vezes que ao ler a Bíblia, precisamos fazê-lo em oração também, né? Bom dia, Dani, Deus abençoe, boa semana, minha amiga Amandinha, bom dia, que Deus abençoe também a sua semana. Então vamos orar? Gente, esse calor, hein? Tô aqui suando, mas vai dar tudo certo. Então vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã reunidas e nós oramos primeiro, Pai, te agradecendo por este dia, agradecendo, Senhor, porque nós dormimos e acordamos. Estamos cientes que isso só aconteceu porque o Senhor nos sustentou. O milagre da vida vem de Ti, eu quero Te louvar e Te agradecer por isso. Muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela nossa família. Obrigada pelo seu cuidado conosco, obrigada pela sua proteção conosco. Eu te dou graças, Senhor, por todos os seus benefícios. Se nós fôssemos contar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, nós não conseguiríamos, passaríamos dias e dias e dias relatando todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. E eu quero neste momento, Pai, externalizar a nossa gratidão, a minha gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem, Pai, nos protegido. Há dias, Pai, que as coisas ficam mais difíceis. Há dias que parece que nós não vamos conseguir e de repente brota uma força, nasce uma força na fraqueza. E nós sabemos que dias como esse é a Tua presença. Dias como esse é o Senhor nos carregando no colo. Dias que nós achamos que não vai dar certo e de repente nós vencemos. São os dias que o Senhor está presente, ainda que nós não percebamos
perdemos, ainda que não seja nítido para nós, ainda que nós não enxergamos ali a tua presença, o fato de termos vencido, nos dá a garantia que o Senhor esteve conosco. E eu sou grata, Senhor, eu sou grata a Ti porque o Senhor nunca nos desamparou, ainda que nós, Pai, somos infiéis, ainda que nós perdemos, Pai, às vezes a confiança, ainda que muitas vezes nós perdemos a nossa fé, a nossa esperança, o Senhor continua como um socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero Te pedir, Pai, neste momento de oração, que enquanto nós estivermos lendo a Tua palavra, que o Senhor possa esclarecer aquilo que ainda há interrogações na nossa mente e no nosso coração. Senhor, essa parábola está dizendo, Senhor, sobre aquilo que nós perdemos ao meio do caminho, e que quando nós nos perdemos, ou quando nós perdemos algo que compromete a nossa fé, o bom pastor, ele deixa as 99, ele deixa todos os seus compromissos e ele vai cuidar daquela uma. Como eu Te dou graças por isso, porque quantas vezes eu me perdi, mas o Senhor me encontrou. E que nesta manhã, Pai, nós possamos ter clareza daquilo que nós perdemos ao longo do caminho, porque, Senhor, ninguém se perde por completo. Nós vamos, Senhor amado, tendo intuições erradas ao longo do caminho. Senhor, a primeira coisa que nós fazemos quando nós perdemos o alvo é pegar um atalho, é se desmotivar, é achar que pelo outro caminho é mais fácil. E quando nós vamos sendo guiados, Pai, pela nossa vontade, pela nossa intuição, pelas sugestões das pessoas, quando nós percebemos, nós estamos longe de Ti, mas que essa palavra possa nos trazer de volta, que essa palavra possa nos trazer clareza, Senhor, de onde nós nos perdemos, e que ela também venha a ser uma palavra, Senhor, de encorajamento, que ela também venha a ser uma palavra de prevenção. Pode ser que há sugestões no coração de alguém para desistir, pode ser que haja sugestão na mente de alguém de abandonar o caminho, mas que essa palavra possa ser preventiva, Senhor. Ela ainda pode não ter desistido, ele ainda pode não ter desistido, mas está sob essa influência, que essa palavra possa trazer a clareza, o entendimento, Senhor, dessa pessoa, Pai, que não há outro caminho senão o Senhor. Mas ainda que a gente não tenha força e venha nos perder no caminho, o Senhor vai nos encontrar como bom pastor. E eu quero Te pedir, nos encontre nesta manhã, Pai. Nos encontre nesta manhã e nos coloca no caminho certo, no caminho que vai nos levar Senhor amado, a salvação, a cura, a libertação, a alegria, a paz, ao resgate. Eu Te peço, Pai, nos instrui por meio da Tua palavra e nos orienta, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Oi, Sheila, que bom que você tá aqui. Mateuzinho, que bom. Pastor Sérgio Viana, Vanessa, bom dia a todos vocês. Tá calor, mas a gripe também chegou. Ó, que contraditório, né? Calor e gripe parece que não combina, né? Mas no caso, aqui está combinando, porque acho que é ventilador ligado, aí é gelado, né? Aí o corpo fica como? Atribulado, o corpo fica confuso. Bom, nós estamos entrando numa nova temporada e nós vamos meditar sobre essa passagem de Lucas 15, 8 ao 10, que conta a parábola da dracma perdida. E o que é uma parábola, né? É uma história que Jesus conta para ampliar o entendimento. Sabe que hoje, no marketing, principalmente no marketing usado na internet, as pessoas usam muito essa técnica, né? Que se chama storytelling. Conta-se uma história para despertar o interesse e até o entendimento, gatilhos, né? Tipo, olha, eu entendo o que ele tá falando, eu preciso disso. Então o marketing usa isso para despertar em nós um desejo de ter algo. E Jesus contava história para ser didático, para ampliar o entendimento das pessoas enquanto ele pregava.
Às vezes a gente fala, já conversou com alguém, você tá explicando pra alguém algo, mas essa pessoa não consegue entender. E aí você precisa ser mais didático. Ó, eu vou te dar um exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Aí você pega algo que essa pessoa entende e você começa a explicar o que você quer com uma história, com uma referência que vai ampliar a mente dela. Isso é muito eficaz. Isso é eficaz com as crianças. Às vezes você quer explicar pra ela um conceito, você quer explicar pra ela por que ela não pode fazer isso, e você for explicar de uma maneira científica, né, de uma maneira teológica, a pessoa vai falar, oi? Hã? A criança vai falar, na verdade ela vai virar as costas e vai embora e vai deixar você falando sozinha. Agora, se você entrar no mundo dela, trazer uma referência que ela entende, a compreensão dela vai ser muito mais ampla e você vai atingir o objetivo. Uma das características incríveis de Jesus é que ele conseguia falar com todos os níveis de pessoa ao mesmo tempo. Então a fala dele mexia com os doutores da lei, né? Mexia com aquelas pessoas que eram estudiosas, mexia com os fariseus, que eram aqueles religiosos que seguiam fielmente a lei, mexia com os pecadores, mexia com os cultos, mas também mexia com aqueles que tinham pouco entendimento. Então Jesus, ele tinha uma fala que trazia a todos a um nível de reflexão bem profunda. E a técnica principal que ele usava, né, que hoje a gente entende como técnica, mas chama-se sabedoria, era de contar histórias, para que a pessoa falasse, nossa, faz sentido o que ele está dizendo, eu consigo compreender aquilo que ele está dizendo. E neste capítulo de Lucas 15, tem 3 parábolas, ele conta 3 parábolas que aponta para o mesmo lugar. Então a gente vai contextualizar hoje o que significa essa parábola na sua essência, e depois nós vamos refletir, né, sobre essa parábola ao longo dos nossos dias. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele conta 3 parábolas que levam para o mesmo lugar. Ele conta a parábola da ovelha perdida, ele fala assim, qual pastor, né, que perde a sua ovelha e que não larga as 99, que não deixa as 99 para ir atrás de uma, não é largar, abandonar, né? Ele deixa ali, tem 99 cuidada, tem 99 protegida, ele deixa as 99 ali no pasto e sai atrás de uma, porque uma ovelha tem muito valor a um pastor. E ele tá se referindo ao pastor realmente de ovelha, sabe, a ovelhinha? Então ele tá fazendo essa referência para que eles entendessem, né, o quão amoroso e preocupado e cuidadoso é o nosso Pai Celestial. E aí depois ele vem para passar para parábola da dracma perdida, e depois ele vai para a parábola do filho pródigo. Lembra que o filho pródigo, ele foi lá todo bravão e falou, ele aventureiro, e ele falou, eu quero viver a minha vida do meu jeito, me dá a minha herança. Aí o pai vai e entrega a herança, ele vai, vive loucamente, torra tudo, gasta tudo. Aí ele chega a crise, chega o dia mal, e aí ele fala, meu Deus, eu tô aqui, olha o trabalho que ele encontrou, né, cuidar dos porcos. Ele falou, eu tô aqui nessa situação e os empregados do meu pai estão vivendo melhor que eu. Então eu vou voltar e vou pedir para ele perdão, mas para que ele me aceite, não mais como filho, porque eu já perdi minha herança, já não tenho mais direito, mas como empregado. E o pai estava esperando o filho, e quando ele chegou foi festa, porque nenhum pai quer ver um filho longe. Então cada vez que um filho se afasta, né, você já viveu isso, de você ficar bravo com seu pai, você ficar bravo com a sua mãe, mas o dia da reconciliação é um dia de muita festa, porque o pai quer estar perto do filho, né? E são essas 3 parábolas que estão nesse capítulo. E o que para onde aponta essas 3 parábolas? Para o nosso afastamento de Deus e a preocupação de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus em ir atrás de nós. Não importa o que tenha acontecido. O que aconteceu? Por que se afastou? Por que está desistindo? O Senhor sempre vai atrás daquele a quem ele ama, e quem ele ama sou eu e é você, né? E quando tem vezes que ele sai e vai atrás da ovelha, tem vezes que a ovelha se arrepende e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Que doideira eu fiz, eu preciso voltar, eu tô longe, eu preciso voltar, não tem outro que pode me ajudar, senão ele, senão o meu pai. Então eu volto pra perto do meu pai. E há essa parábola que nós vamos ler agora, que quando... Vamos ler a parábola.
Lucas 15:8, diz assim, ó, a parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que possui 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente ou diligentemente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, a minha dracma perdida. E digo que, da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. E nessa passagem, gente, está contando a história de uma mulher que ela tinha 10 dracmas, né? Ela possui 10 dracmas. Uma dracma fazia... Hoje, né, naquela época também, era comparada a um dia de trabalho. Então, ela perdeu ali um dia de trabalho dela. Ela tinha 10 e ela perdeu uma moeda que o valor era semelhante a um dia de trabalho. Ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. E a passagem conta pra gente, Jesus contando essa história, dizendo que quando ela perde essa dracma, ela acende uma candeia. Como é que chama? Hoje a gente chama de abajur, mas era... Nossa, esqueci o nome. Meu pai até tinha esse negócio. Como é que chama? Eu esqueci agora. Aí ela acende lá a candeia, aí ela começa a varrer a casa e procurar atentamente até encontrá-la. Naquela época, eu tava... lendo sobre essa passagem e meditando sobre ela, né? Aquela mulher, ela tinha 10 dracmas. Talvez ela poderia até pensar assim, ainda me sobrou 9, né? Deixa isso pra lá. Quantas coisas você perde? Você fala assim, eu tinha 10, mas eu perdi uma. Lamparina, é isso. Meu pai tinha uma lamparina, gente. E... imagina você, né? Você tá numa casa que naquela época não tinha... Eu trocando todos os assuntos, né? Mas vai dar tudo certo. Naquela época não tinha energia elétrica, certo? Então as casas eram casas sem essa luz elétrica e ele só podia contar com a luz natural. Então, dependendo da casa, a luz natural não entrava. Imagina, não era como hoje, né? Talvez hoje, se você tiver uma casa onde você sabe que falta energia, o que você vai fazer? Você vai fazer uma casa com mais janelas, né? Você vai colocar muito vidro na casa para que a luz natural entre. E naquela época não era assim. Então era bem fechada. Talvez não tinha janela. Então era escuro dentro. Assim como é a nossa alma, né? Assim como é a nossa alma, um pouco mais escura, um pouco mais difícil de ser acessada. E aí o que ela fez? Ela pegou a lamparina e ela colocava a lamparina nos lugares aonde ela ia varrer, aonde ela ia limpar, para que ela tivesse melhor visão, né, daquele ambiente, para que ela então começasse a sua busca. Não dá para buscar nada sem antes nós termos ali a luz e fazer a limpeza. Como que eu vou procurar algo que eu perdi no escuro ou no ambiente totalmente sujo e bagunçado, né? No ambiente totalmente poluído? Não tem como. Precisa ter luz e precisa também ter limpeza, organização. E eu quero já nessa primeira reflexão te fazer pensar que muitas vezes nós nos afastamos de Jesus, nos afastamos das suas promessas, nos afastamos da comunhão com Ele, porque nós, ao longo do caminho, vamos vivendo uma vida na escuridão das nossas emoções, na escuridão da nossa, da nossa consciência. Nós vamos nos deixando levar. Percebemos até que às vezes alguma coisa cai no meio do caminho, mas nós deixamos pra lá. Não,
depois eu recupero isso. Isso é normal, isso é uma fase. Depois, eu sei que agora não tô no melhor momento, mas depois isso tudo vai mudar. E a gente vai tratando, não com diligência como essa mulher fez. Quando ela percebeu que ela perdeu a dracma, ela começou a procurar com diligência, com atenção. Não, eu tenho as 9, que maravilha, mas essa uma é importante. E tem uma razão de ser importante, que amanhã a gente fala sobre isso. Tem uma razão de ser importante. Ela para tudo que ela tá fazendo e fala assim, olha, eu ainda tenho bastante dracma, eu ainda tenho as 9 dracma, mas essa que eu perdi, ela é importante, vai ficar uma lacuna aqui, e se eu não for atrás dessa, a chance de eu perder as demais, ela é muito grande. E aí o que ela faz? Ela pega a lamparina e ela começa a colocar luz ali, e ela começa a varrer, tirar tudo aquelas... Provavelmente, né, a casa deveria estar... não deveria ter sido limpa no dia anterior. Porque se a casa tivesse sido limpa no dia anterior, há minutos antes, ela só ia colocar o que? A lamparina. Não, aqui já tá tudo limpo, aqui já tá tudo organizado, eu vou aqui agora só procurar. Ou talvez, o que é também muito provável, é que mesmo limpa, tem espacinhos, né, tem buraquinhos que... facilmente a dracma poderia ter sido escondida ali, né? Sabe quando vai caindo assim? E aí fica naquele buraquinho ali. E aí o que ela faz? Ela fala assim, eu vou limpar, eu vou organizar, eu vou colocar essas coisas em ordem, vou colocar luz e eu vou encontrar. E eu queria te fazer refletir sobre isso, olhando para o seu coração e para a sua alma. E queria falar para você hoje também que nós temos que pensar se nós não perdemos a dracma da confiança. A dracma da confiança. A gente crê em Deus. Você vê que essa passagem aqui conta que Jesus estava falando para um público bem diversificado, né? Ali havia publicanos, pecadores, fariseus. Eles criticavam a lei, eles criticavam Jesus e eles falavam, eles criticavam a lei não, né? Eles criticavam Jesus. A palavra que via da boca de Jesus para eles era confrontante. E eles criticavam que Jesus estava ali falando com pecadores. Neste lugar estava fariseu, que seguiam a lei, estavam os escribas, que eram estudiosos da lei. Eles tinham fé. Eles sabiam que... Eles criam nas profecias, eles criam em tudo aquilo que o Senhor, através dos seus profetas, tudo aquilo que Deus, através dos seus profetas, através de Moisés, havia dito. Eles acreditavam muito nisso tudo eles acreditavam. Mas eles não conseguiam nutrir um relacionamento com Jesus. Eles não conseguiam confiar que Jesus de fato era o Messias. E algumas vezes a nossa vida com o Pai, com Deus, com Jesus, nós temos fé na palavra, nós temos fé nas promessas, nós temos fé em Jesus, nós temos fé, nós só não conseguimos confiar, porque às vezes o Senhor demorou em nos responder e nós entramos naquele questionamento, né? Ele não vai fazer mais. A gente duvida da fidelidade do Senhor conosco. Não, ele não vai fazer mais. Olha o tempo que já passou, né? Olha o tempo que eu estou esperando. E aí, conforme você... Não, sobre isso, e não é que você não acredita, que você perde a confiança em Deus como o seu Pai, como o seu Deus, como o seu Salvador. Você vai perdendo a confiança nas pequenas coisas. Algo que deu errado aqui, algo que saiu como você não esperava ali. E aí as pequenas coisinhas da vida você vai perdendo a confiança, o crédito, sabe? Você vai perdendo e você vai andando, o Senhor não fez aqui, o Senhor não fez ali. E aí você vai perdendo a expectativa de que ele vai fazer aquilo que ele prometeu na sua vida. E aí a sua esperança, a sua fé, ela vai diminuindo. E aí você continua ainda seguindo a sua vida, você continua ainda fazendo as suas orações, você continua ainda indo na sua comunidade de fé, você continua ainda acreditando na palavra, você continua ainda, mas há uma frustração escondida. Sabe? Você tem as 9 dracmas ainda, mas aquela ali que ficou escondida no cantinho da sua alma, você não foi atrás para encontrar. Há também
dracmas da confiança que foi perdida pela história de vida, né? Pessoas que sempre viveu dentro de um contexto familiar, dentro de relacionamentos que pessoas se provavam o tempo todo que não era de confiança, né? O pai que prometia e nunca cumpria, o relacionamento que teve infidelidade, a mãe que sempre estava mentindo, e você dentro de um contexto familiar foi traído muitas vezes por amigos, e está sempre sendo, sempre tem vive, desde que você se conhece por gente, você vive dentro desse contexto em que alguém demonstrou a você que não é digno de confiança. E aí você guardou, você perdeu essa dracma da confiança, né? E você seguiu a sua vida com as 9. E aí quando as coisas começam a ficar mais apertadas para você, quando as coisas parecem que elas não vão acontecer como você imaginava e esperava que acontecesse, aí parece que ativa aquele drive mental, sabe? Sempre que as coisas apertam, eu sou abandonada. Aí ativa aquele drive mental de, tá vendo? Eu não posso confiar em ninguém. Aí você ativa aquele gatilho, né? De novo eu estou sozinha. E aí isso é um processo tão inconsciente que você transfere isso para a sua relação com Deus. O Senhor está dizendo o que vai fazer. O Senhor está dizendo que te encontrou. O Senhor está dizendo que te restaurou, que te transformou. Mas por você ter um histórico, né, de abandono, de traição, de rejeição, às vezes a palavra do Senhor, ela não ecoa mais na sua alma como ecoava antes. Você está sempre com o pé atrás. Será mesmo que vai acontecer? Mas não é porque você não crê em Deus. Não, você tem as 9 dracmas, você crê em Deus. Você acredita na palavra, você acredita nas profecias, você acredita. Mas quando há um momento na sua vida onde você se sente mais sozinho, onde você precisa de uma intervenção, uma ajuda, um socorro, a sua confiança ela é abalada, porque você se lembra que todas as vezes que você precisou do socorro de alguém, você ficou sozinho. E aí o Senhor está dizendo para você que Ele vai te ajudar a encontrar a dracma da confiança. O Senhor, Ele vai te ajudar a você construir um relacionamento com Ele verdadeiro, ao ponto de você poder descansar. Por que nós ficamos tão ansiosos e preocupados quando nós estamos enfrentando uma situação, mesmo quando a gente já colocou aquilo diante de Deus, né? Eu já orei sobre aquilo, eu já falei com Deus sobre aquilo, mas eu continuo aflita, porque falta a confiança de que Deus vai interferir naquela situação. Não tem a ver de eu não acreditar em Deus, não tem a ver de eu não acreditar que Ele vai me salvar, não tem a ver de eu não acreditar que há um céu. Isso não tem a ver, não é que eu perdi a minha crença em tudo, mas aquilo ali é pontual. É uma dracma, é pontual. Aquilo ali parece que neste caso a minha fé tá indo embora. Eu tenho muita fé para outras coisas. Já viveu isso? Coisas maiores você passou, coisas mais desafiadoras você enfrentou e você venceu e estava tudo certo e você conseguia ultrapassar, mas parece que esse negocinho aqui te virou uma pedra no seu caminho, uma pedra no seu sapato, né, como dizem, e você não consegue superar. Por quê? Porque o outro é mais difícil e eu consegui, e esse que é menor e eu não consigo, porque possivelmente ao longo da sua caminhada você perdeu a dracma da confiança. E aí você perdeu a dracma da confiança com o pai, com a mãe, no relacionamento, e aquilo mexeu tanto com o seu emocional, tanto com o seu psicológico, que na hora de você lançar a sua confiança por completo em Deus, sem dúvida, você tem reservas, falta, você não consegue, tem uma lacuna, tem um espaço ali, tem um espacinho que ficou aberto ali. E esse espacinho, ele só pode ser preenchido por essa dracma que foi perdida. Então, se por um acaso você teve uma história de muitas decepções, de muitas traições, de muitos abandonos, há no seu coração dor em relação a isso, a sua confiança com Deus, ela pode ser comprometida.
A sua confiança que Deus pode se levantar e interferir na sua causa e te ajudar a vencer o obstáculo pode ser comprometido. Você ora, mas daqui a pouco você levanta e vai resolver o problema, porque foi assim a vida inteira, né? A vida inteira foi assim, você não podia confiar em ninguém. Né? A pessoa até falava que ia te ajudar, mas ela ia embora. Então a vida inteira você teve que lutar por você. A vida inteira você teve que resolver as coisas, porque você não tinha ninguém para resolver. Então hoje é muito difícil orar e entregar na mão do Senhor e descansar. Você sente a necessidade de ser proativa sobre tudo. Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Se eu não interferir, não tem como. E aí você não consegue deixar o fluir do Senhor. O Senhor te ajudar a colocar as coisas no lugar. Você está sempre correndo, sempre tentando fazer do seu jeito. E aí você fica no estado de estafa. Porque quando a gente tenta colocar tudo no lugar, onde coisas não dependem da gente, porque tem coisas que dependem da gente, que a gente tem que ir lá e organizar, mas tem coisas que não dependem. Às vezes o segurar a lâmpada você não consegue. Como que segura a lâmpada e varre ao mesmo tempo? Você vai ter que deixar a lâmpada ali no cantinho, aí você vai ter que pegar ali, você varre, aí daqui a pouco você vai parar de varrer, você vai ter que procurar. Tudo ao mesmo tempo a gente não consegue fazer. Não tem como você olhar, segurar a lâmpada e varrer, e às vezes é isso que a gente quer fazer. A gente quer resolver as coisas, não, dessa vez eu vou lá e eu vou resolver. E aí você entra num estado de estafa, de cansaço, de sobrecarga. Você se sente sobrecarregado por tantas tarefas, mas você pensa assim: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não me levantar, não tem ninguém para me ajudar. E nisso você não deixa o Senhor falar com você, o Senhor interferir por você. Está sempre tentando colocar nas suas mãos e está sempre muito cansada. E você nunca consegue encontrar aquilo que você precisa. Mas hoje, o Senhor vai colocar a lâmpada. A lamparina é a palavra do Senhor. Quando nós entendemos que o Senhor se preocupa conosco de uma maneira individual, né? Essa parábola está dizendo isso, né? Que o Senhor se preocupa conosco de maneira individual. Não é a massa. O Senhor não olha para o ser humano como massa, né? Como massa de manobra, como massa de manipulação. Não, ele olha pra gente de uma maneira individual, ele se preocupa com as nossas necessidades. Quando a gente entende isso, que o Senhor, ele tá preocupado com as minhas emoções, ele tá preocupado com as minhas finanças, ele tá preocupado com as minhas dores, ele tá preocupado com os meus sonhos, ele tá preocupado com aquilo que é importante pra mim, também é importante pro meu pai. Porque é assim numa relação paternal, é assim numa relação maternal, não é? A preocupação do filho passa a também ser uma preocupação da mãe. E nós temos essa relação com o nosso Pai Celestial. Então aquilo que me preocupa também é um ponto para o Senhor, o Senhor também olha para isso. Então eu quero te encorajar a pensar que as suas dores, elas também são relevantes para o Senhor, ele também se preocupa com isso. E eu gostaria de te encorajar também a você falar: Senhor, coloca a tua palavra, coloca a luz em cada espacinho da minha alma. E se eu tiver perdido essa dracma da confiança, me ajuda a encontrá-la. E como eu encontro? Eu entendendo como foi que eu a perdi. Sabe o que acontece? É muito, na terapia, né, é dito muito isso. Você precisa saber a raiz da sua dor, né? Qual foi o dia que você perdeu a dracma? Qual foi o trauma, né, que gerou em você essa desestabilidade emocional, essa desconfiança com a vida, porque aí você chega lá naquele dia na sua memória e você vai ressignificar este dia. E aí você vai ressignificar como? Em oração. Senhor, eu tive uma relação paternal de muita desconfiança. Senhor, todas as vezes que o meu pai biológico, meu pai terreno, ele prometia, ele nunca cumpria. E eu cresci uma pessoa desconfiada. Eu não consigo confiar em ninguém. E eu tenho dificuldade de manter um relacionamento de confiança contigo. Deus, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui
falaram de mim, a pessoa que eu mais confiava, de repente ela me decepcionou. E eu me sinto hoje uma pessoa mais desconfiada com tudo e com todos. E consequentemente e inconscientemente eu transfiro essa falta de confiança para ti. Porque eu coloco algo em oração, mas sempre tenho uma dúvida. Será que o Senhor vai fazer? Quando eu penso que eu entreguei nas suas mãos, eu já tirei, já tentei resolver do meu jeito. Tenho dificuldade de manter uma fé constante. Olha, eu acredito que o Senhor vai fazer e ora, eu não acredito tanto. Parece que o Senhor esqueceu de mim. Esse sentimento, gente, de abandono, né, de orfandade. Parece que eu tô sem ninguém, parece que eu tô sem pai. Isso foi uma dracma que foi perdido, talvez na infância, talvez na adolescência, né? Você, ao mesmo tempo que você acredita muito que Deus está com você, você se sente muito encorajada e muito fortalecida, daqui a pouco você já fala assim, tô sozinho, né? Eu tô sozinho. E a fidelidade do Senhor, ela é inquestionável. O Senhor, ele não muda. A palavra dele é uma só. A Bíblia nos diz isso. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta atrás na sua palavra, né? O Senhor, ele não nos decepciona. Ele fala, ele não nega a si mesmo. Por que a palavra dele é uma só? Porque ele não nega a si mesmo. Se ele disse que ele vai fazer, a palavra dele tem poder, a palavra dele é ele é o verbo, e ele não se nega, ele não se contradiz, o homem se contradiz, as pessoas se contradizem, as pessoas nos decepcionam, mas o Senhor não nos decepciona, as situações ela muda, mas o Senhor ele não muda. Então, se você se sente assim, oscilando, se você sente assim, você ora, mas você não consegue descansar, se você se sente assim, sempre tentando resolver tudo com as suas forças, eu quero te encorajar a tirar um momento hoje de oração e pedir, Senhor, coloca a tua lâmpada no meu inconsciente, que é um quartinho mais escuro e mais cheinho de lacunas do que o nosso inconsciente. Tem coisas lá que a gente desacredita, né? Que o nosso cérebro colocou no inconsciente para falar assim, se ela não dá conta de lidar com tudo aquilo. Porém, o fato dele ter nos protegido e jogado no inconsciente, porque se tudo vier pro nosso consciente a gente dá uma pirada, ele também cria barreiras de defesa, e essas barreiras de defesa, ela não tem critério. Quando o nosso cérebro ele cria barreiras de defesa, né, para nos proteger da decepção, ele não tem critério. Não, com o homem você não confia, mas a mulher você pode confiar. Criança você pode confiar, você só não pode confiar na mulher. Não, em Deus você pode confiar, você só não pode confiar no ser humano. Não, nosso cérebro, ele simplesmente, toda vez que ele se vê numa posição de dependência de alguém, ele manda uma mensagem, você não pode ser dependente, porque você se decepciona quando você coloca a sua dependência em algo ou em alguém. E aí você já fica o quê? Arisco, né? Tipo, não posso, eu tenho... E aí você já retrai, aí você já dá um passo para trás e você nem percebe, porque é um ato inconsciente, você nem percebe o processo. Mas, e aí, o seu relacionamento com Deus, ele vai oscilando, né? Hoje eu oro e tô muito cheio de confiança, daqui a pouco meu cérebro fala assim, tem certeza que você pode confiar nesse seu Deus? Tem certeza que ele vai fazer mesmo? Será que não é melhor você levantar e dar uma ajuda? E aí você fica naquela oscilação, sempre angustiada, sempre correndo, sempre tentando resolver as coisas. Mas hoje, o Senhor, ele vai nos ajudar a encontrar a dracma da confiança. E uma vez que nós entregarmos algo ao Senhor, nós vamos descansar. Nós vamos confiar que Ele está se levantando para cuidar de nós. Como um pastor, deixa lá no pasto as 99 para ir atrás de uma. E Ele vai restaurar a nossa alma, a nossa confiança, nos dar tranquilidade. Lá como diz no Salmo 23, né? Ele vai nos ajudar a caminhar em veredas tranquilas. Que angústia que às vezes tem na nossa alma, que desespero que às vezes tem na nossa mente, mas Ele vai nos fazer repousar em pastos verdejantes, em pastos que têm paz e tranquilidade, porque Ele vai colocar de volta essa dracma que você perdeu ao longo do caminho, e você vai aprender a descansar e confiar em Deus.
As pessoas podem ter te decepcionado. Eu já tive muitas decepções. As pessoas podem nos trair, as pessoas podem fazer tantas coisas conosco porque são falhos. Nós somos falhos. Certamente, em algum momento da minha caminhada, eu decepcionei alguém também. Eu sou falha, você é falha, mas o Senhor, Ele é fiel. E quando Ele diz para nós que vai fazer algo, Ele vai fazer. Quando Ele diz para nós que Ele vai nos encontrar, Ele vai nos encontrar. Quando Ele diz para nós que Ele vai nos proteger, é fato, Ele vai nos proteger. E que hoje o nosso relacionamento de confiança, porque não existe relacionamento sem confiança. Quando você perde a confiança em alguém, você não tem mais condições de se relacionar com ela. Então, para que nós tenhamos um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, com o nosso Pai, precisamos confiar 100%. As nossas dores não podem ser uma barreira para nós nos deleitarmos nele. As nossas decepções não podem ser uma barreira para a gente confiar nele. Então, que essas barreiras caiam, assim como caíram os muros de Jericó, e a gente consiga acessar este lugar de paz, tranquilidade e confiança. Que o Senhor, o Espírito do Senhor, Ele possa te dirigir neste caminho para encontrar essa dracma. E se for necessário você ter acesso a alguma memória, alguma situação, algum trauma, que o Senhor traga a sua memória e que o próprio Espírito Santo te ajude a ressignificar isso, a ressignificar este evento, a ressignificar este momento, para que você seja curado desse trauma do abandono, desse trauma da traição, desse trauma da decepção, para que você construa novas conexões neurais e então consiga inteiramente, não pela metade, mas inteiramente se lançar, se jogar e confiar naquele que te prometeu, porque ele sim é fiel e ele jamais, em hipótese alguma, nos decepcionará. Combinado? Então faça o seu momento de oração, porque o Espírito Santo vai estar com você. E se for necessário você lembrar de algo, ele vai trazer a sua memória e vai te ajudar a ressignificar para que você seja completamente curada em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até amanhã às 7h01, nós vamos procurar uma outra dracma. Vamos saber, né? Vai que tem uma dracma aí. Pode ser que a que você perdeu, eu não tenha perdido, mas pode ser que a que eu perdi, você não tenha perdido. Então a gente vai falar de várias dracmas e aquelas que for para nós, o Senhor, Ele vai nos dirigir para que possamos encontrar e colocar no lugar, para que possamos ser inteiras, completas e plenas no Senhor. Amo vocês, viu? Deus abençoe. Obrigada pelo tempo de vocês e até amanhã às 7h01. Beijo!